Olá, estamos começando mais um podcast Lado B da Notícia. Nosso programa vai ao ar pelas redes sociais do Portal de Notícias 24 horas e no próprio site. Você clica no botão lá, Lado B da Notícia, e você vai acessar. Quem for pelo YouTube, por favor, dá um like e clica no sininho que você vai passar a acompanhar e receber diretamente sempre que sair um programa novo e nos ajuda a manter o programa no ar. Recebendo hoje aqui nos estúdios do Portal de Notícias, em Cachoeiro de Itapemirim, o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, que atua, na verdade, em 3 municípios, ele vai explicar melhor, o Wesley Mendes. Olá, Wesley. Tudo bom, Basílio? Tudo bem, pessoal? Bem, estamos aqui à disposição, irmão. Pois é, você sabe que aqui no Lado B da Notícia o couro come e ninguém vê, né? Mete bronca, meu irmão. Pode meter bronca? Nós estamos acostumados, a gente lida com boi de 20 arroba, lida com bravo com vocês mesmo. Com nós mesmo, deixa quieto. Então vou começar com uma que eu preparei aqui, Wesley, mais cedo. Olha só, nós estamos vendo aí, agora o assunto é sério, uma escalada no preço dos alimentos em geral. Óleo de soja, carne, leite, enfim, está tudo nas alturas, né? Algumas pessoas politizaram essa inflação, culpando as políticas do governo Bolsonaro, outros colocam a culpa no clima, né? Outros ainda dizem que o problema é dos atravessadores e dos supermercadistas. Afinal, o que está acontecendo com o preço dos alimentos no Brasil? Os produtores rurais estão ficando ricos? Olha, eu começo pela última pergunta. Não, o produtor rural não está ficando rico. Mas é preciso dizer antes o seguinte, né, Basílio? Vamos entender. A gente está falando de um país, de um planeta pós-pandemia. Teve aquela política do fique em casa e tal, alguns também botam isso aí na balança, né? Mas a agricultura não ficou em casa, né, meu irmão? A agricultura não parou de trabalhar. E garanto para você uma coisa, só não está pior porque o agro brasileiro não parou de trabalhar. Na verdade, Basílio, a agricultura brasileira fez o dever de casa para os brasileiros e para o mundo. Veja que a Europa passou por dificuldades de desabastecimento e a gente produzindo o que nós produzimos. Basílio, a nossa leitura hoje não é só nossa, é da ONU. O Brasil alimenta hoje 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no planeta. São números da ONU, né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente tivesse parado, como pediram para a gente fazer, se a gente tivesse acreditado que a agricultura não fosse um serviço essencial, assim como a saúde era, assim como o transporte foi, caminhoneiros não pararam, a agricultura não parou. Porque se a gente não parasse, mas os caminhoneiros parassem, como é que você ia fazer a logística? Se os portos parassem, como é que você ia fazer a logística para o planeta? Então, na verdade, durante essa pandemia, o Brasil deu uma lição para o mundo que o mundo jamais vai esquecer, de que a gente é muito bom em fazer agricultura. Então deixa eu tentar entender, Wesley. Você está dizendo, então, que o governo não errou nas políticas, né? O governo Bolsonaro. Aí eu estou sendo direto, porque ele combateu a questão do fique em casa, né? Ponto. A segunda coisa, você está dizendo, o que eu estou entendendo que você fica à vontade, irmão. Que o Brasil está vendendo muito e isso está encarecendo o preço dos produtos aqui no mercado interno? A primeira, sim. Eu te perguntei pelo preço das coisas. Não, então vamos nessa. A primeira, sim. A primeira é te dizer o seguinte, a gente não apoiou a política do fique em casa, a gente não ficou. E acho que o governo Bolsonaro não errou. Ele acertou quando disse o seguinte, depois a gente não pode resolver a economia, que a gente está resolvendo agora. E agora é o reflexo daquele momento em que o governo federal estava dizendo, olha, isso vai cair na conta de alguém. Está caindo na conta do consumidor. A gente está vivendo uma inflação planetária. Por quê? O que teve escassez no planeta nesse momento? Os recursos, Basílio. Os recursos, o adubo, o petróleo, né? As commodities. Nós aliviamos o planeta de uma inflação que poderia ser gigantescamente maior agora, nesse momento. Então o Brasil teve um papel de salvar o mundo, sim, de uma grande inflação, porque produziu alimento numa escala muito eficiente e, ao mesmo tempo, e agora vamos falar dos preços de alimento, ao mesmo tempo está sofrendo a crise planetária. Basílio, você viu, o presidente foi até a Rússia pedir, por favor, não pare de mandar o adubo. Adubo.
eu te digo uma coisa agora. Por que o produtor não está enriquecendo e as pessoas têm que, você que é consumidor... É porque o cara, quando viu o preço do leite a R$10 na prateleira do supermercado, ele fala assim, o cara que está produzindo leite, ele vendia R$4 há pouco tempo atrás. Mas a média... Ele está ganhando 3 vezes mais. Mas eu te digo que a média do que o produtor recebe hoje do leite é R$2,50 no litro de leite. O que faz ele chegar a R$10, R$8? Aí é o supermercadista? Tem uma escalada de logística. Primeiro, é o transporte, é tudo isso que aumentou e que inflacionou a cadeia produtiva. O agro também sofre a pressão do óleo diesel, o agro sofre a pressão do caminhão, que o seu pneu triplicou de preço, o agro sofre a pressão da questão do adubo, o agro sofre a pressão inflacionária como qualquer outro setor. O problema é repassar isso para a produção do agro, repassar isso para a produção do agro. Isso não é repassado para o produtor como se espera que seja, ou como se imagina que seja. Por exemplo, você tem hoje uma saca de café a R$700, mas o adubo que era de R$70 a saca há 2 anos e meio atrás, agora é 370. 370. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, o leite, o produtor de leite que produz ali, que produz lá no curral, ele usa o óleo diesel no preço que a indústria está usando, ele compra o pneu da máquina no preço que a indústria está comprando, ele usa todos esses insumos e a inflação bateu na vida dele também. Ele pode ter um aumento de preço um pouquinho na produção, mas também tá sendo atacado pela inflação, ou seja, o dinheiro não está ficando na mão do produtor, o varejista tem que repassar um custo de produção da logística cada vez maior. Sinceramente, eu não estou vendo nenhum abuso ou nenhum exagero, Basílio, da parte de ninguém. A gente está vivendo um momento inflacionário, e a inflação é isso mesmo. Ela come preço, aumenta o insumo. A inflação não pode ter sido porque o governo precisou fabricar muito dinheiro para poder cobrir os déficits por conta de auxílio moradia, por conta de déficit de 100 e tantos bilhões num ano, depois mais 80 bilhões no outro, já estão projetando um outro déficit para o ano que vem. E quando você bota mais dinheiro do que, né, tem uma relação PIB com o que faz, isso que produz a inflação. Olha, uma coisa eu não tenho dúvida, eu acho que o governo federal pagou uma conta, que na verdade pagou a conta. A vacina, o Auxílio Brasil e todos os benefícios, inclusive redução de impostos, isso tem um custo. Ninguém podia imaginar que se você vacinar 220 milhões de brasileiros, com exceção das crianças, 200 milhões. 4 doses já. 4 vezes? Você está vacinando 1 bilhão de pessoas. Pô. Isso custa. E outra, Auxílio Brasil está aí, passou a PEC agora. Né? E aumentou o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, dobrou de valor de 247 para R$400. Então, na verdade, para mim, eu com todo respeito a quem pensa diferente, o governo federal salvou os mais pobres da sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Só que isso tem uma conta. E a conta está chegando agora na prateleira do supermercado. Tem uma conta para pagar. O planeta tem uma conta para pagar. Basílio, o aço. E eu tenho uma teoria que é meio louca. E eu não estou aqui defendendo nenhuma teoria da conspiração, não. Mas foi muito estranho. No começo da pandemia, você tinha um valor no aço. O aço desapareceu do mercado. Depois ele volta, assim... 10 vezes maior. Obras públicas precisaram de aporte de capital de quase 100%, porque o orçamento foi feito naquele momento pré-pandemia, e depois você vem com um valor muito maior. Peraí, essa inflação toda desses insumos controlados por uma determinada, por poucos, eles tiveram uma alta tremenda. Olha o petróleo, para onde foi o barril de petróleo? E nós sabemos na mão de quem está o petróleo, quem comanda o preço do barril de petróleo. Eu achei muito estranho, e essa é a minha maior dúvida sobre a pandemia, nada contra a vacina, se vacina quem quiser, cada um com as suas escolhas. Eu acredito na liberdade de escolha, individual inclusive, de opinião também, por isso dou a minha com maior tranquilidade. Acho que esse recorte feito no pós-pandemia, quando voltam, por exemplo, o adubo que desapareceu e depois volta... preço lá em cima.
porra, não dá. E os outros insumos todos. Eu não sei quem ganhou dinheiro, não foi o produtor. Eu sei que houve um aumento geral, agora há pouco o Espírito Santo se surpreendeu com a Eco-Rodovia que entregou a concessão. Eu não sou economista, eu tenho uma noção de valores, né? Quando eu vi o faturamento da Eco-Rodovias de 200 milhões ao ano, o tamanho da estrada, isso vai dar uns 18, 17 milhões por mês. Mas você vê o tamanho da estrada, para ela manter esses 500 e tantos quilômetros, com recapeamento, com capina nas margens, sinalização, pintura de faixa, praças de pedágio, para ela manter o que tem. Estou falando para construir. E ainda duplicar, eu falei, essa conta não vai fechar. E não fechou. E eles entregaram porque a conta não estava fechando, né? Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Mas vamos falar, conversando com você tem mesmo um perfil ruralista. Sou. Incomoda ser chamado de ruralista? Porque no Brasil hoje que você fala ruralista, parece que você está falando no sentido pejorativo, né? Rapaz, tentaram criar essa imagem pejorativa lá em 1940, quando criaram o Jeca Tatu, né? Lembra disso? Eu lembro, já Monteiro Lobato. E eu vi muito fazendeiro falar, filho, você não pode ficar aqui para sofrer o que eu sofri, vá ser doutor. Os doutores voltaram para a roça, meu amigo. E são os homens do agro hoje. Vai para a agricultura hoje e tenta não estudar, e tenta não se preparar. Estou falando de agricultura 4.0, sou da roça sim, mas a gente lida com isso tudo aí que a gente está fazendo, tecnologia. Eu estou falando de drone, meu irmão, eu estou falando de agricultura 4.0, eu estou falando de agricultura de precisão. A agricultura que a gente está fazendo agora é a agricultura que torna o Brasil 200 vezes mais produtivo do que em 1970, usando 45% do território que usava em 1970 para produzir. O Brasil é imbatível no agro. E o mundo sabe disso. Eu tenho muito orgulho de ser rural. Sou rural, sou agro, não acredito nesse agro pop top. A gente tem um monte de problema para resolver. A gente tem um monte de problema. Mas a gente está resolvendo tudo sem abandonar o nosso papel de garantir a segurança alimentar do nosso povo. Você falou aí, e me chamou a atenção para uma coisa, quando você falou em diminuiu a extensão e aumentou a produtividade em 200 vezes, comparando com 40, 50 anos atrás. É mais ou menos isso, é isso aí. Então, recentemente teve aqui no programa, sentado aí na cadeira que você está sentado, o ex-ministro do Meio Ambiente, Zé Carlos Carvalho. Se eu tivesse um chapéu aqui, tirava para ele. Jerônimo Monteiro. Respeito ele. Né? E ele fez duras críticas, né? Quem entendeu a entrevista dele, né? Que olhou as entrelinhas do que ele falou, né? A entrevista, aliás, para a nossa audiência, ela está aí no portal, está pendurado no portal, você entra no portal de notícias 24 horas, tem lá a página do lado B da notícia, você vai rolando a barra e a entrevista dele está lá. Está no YouTube também ainda, que essas entrevistas ficam, né? Fica. Aí no portal. Mas ele fez duras críticas à bancada ruralista no Congresso Nacional, inclusive que ele chamou de retrógrada, no que diz respeito à tentativa reincidente, sistemática da bancada tentar afrouxar as leis ambientais do Código Florestal. Exatamente, que foram... Ele já teve um embate lá atrás no Código Florestal, ele era ministro, acho que na época que foi aprovado, ou por aí, né? E ele botou o dedo na ferida, ele chamou os ruralistas de retrógrado. Verdade. O que você acha disso? Olha, primeiro, o respeito total ao Zé Carlos, né? Ele é um capixaba que a gente admira. E respeito também os embates que ele pode ter tido com uma bancada que nem é a que nós temos hoje. Porque isso também evolui. O diálogo evolui, o nível de conversa evolui. Retrógrada não, desculpe, mas eu acho que a gente está falando de um setor ruralista, o setor ruralista, se querem chamar assim, do setor que vem segurando o Brasil pelas pontas com 25% desse PIB, com decréscimo da indústria, a indústria dando resultado negativo. O Brasil foi desindustrializado, isso é um perigo, a gente vai ter que discutir isso uma hora, né? E o Brasil há 25 anos, o agro há 25 anos, vem segurando as pontas com o PIB. A gente é superavitário por causa do agro. Só para pontuar, para ser justo com o Zé Carlos, ele falou isso que você falou, que o homem do agronegócio não tem interesse, porque a gente estava conversando sobre a Amazônia. Ele falou, o homem do agronegócio não tem nenhum interesse em desflorestar a Amazônia, porque isso vai prejudicar os negócios dele lá fora. Claro. Né?
Mas ele falou especificamente à bancada, aos deputados ruralistas. A gente sabe que você pertence, não vamos tapar o sol com a peneira. Fica à vontade. Você faz parte do grupo de lobby, né, como todos os sindicatos rurais do Brasil fazem parte do grupo de lobby que atua no Congresso Nacional, que pressiona os deputados para defender os seus interesses. Claro que sim. E esses interesses conflitam com os interesses ambientais do país? Primeiro assim, o interesse... Ou da sociedade? Eu vou só provocar aqui. Quando o movimento é social, é reivindicação. Quando é empresarial, é lobby. Não, tudo bem. Esse, né? Não, a gente tem essa liberdade, né, Basilinho? Com certeza. Então, não, é movimento mesmo. É movimento de proteger um negócio, é movimento de proteger empregos, é movimento de proteger ocupação, é movimento de proteger produção, de proteger direitos, inclusive contra o MST, por exemplo. Claro que a gente tem que ser duro, porque do lado de lá é duro também. De lá, e não tem conversa em bancada ruralista, não. É movimento que não tem CNPJ. A gente sabe onde encontrar a gente. O sindicato tem o CNPJ e tem endereço. Se a gente fizer alguma coisa errada institucionalmente, se a briga foi essa, se a reivindicação foi exagerada, sabem até onde eu moro. Mas do outro lado, não. Então, a gente tem que ser duro, sim. Porque a pressão de lá para cá é dura também. E cá entre nós. Assim, se você vai bater de cara com a parede, meu irmão, endurece seu corpo. Com todo respeito. Wesley, você falou agora do MST. Nós estamos vendo que tem uns 4 anos, desde que começou o governo, esse atual governo. Isso foi só um exemplo, tá? O MST, você não ouve mais falar em invasão de terra, você não vê mais. O que houve? Acabou o dinheiro do MST? Ou já resolveu o problema da reforma agrária no país? Não precisa mais? Como você vê essa questão? Eu vejo que ela está sendo tratada do jeito que tem que ser. Eu tenho acompanhado isso com muita atenção, porque me interessa o tema. Mais de 3.200 títulos de terra de reforma agrária, agora de posse, foram entregues pelo governo federal. Vários aqui no Espírito Santo, inclusive aqui em cidades vizinhas, Mimoso do Sul, por exemplo. E eles não ficaram 25 anos, 30 anos sem receber o título de posse. Basilinho, você sabe o que isso significa? Não ter crédito. Vocês vão poder deixar a sua terra para o seu filho. Não tem direito de propriedade. É por isso que a gente luta, inclusive por eles. Eles têm o direito, porque quando você está na beira da pista, debaixo de uma barraca, você é sem terra. Agora, quando você recebe pela reforma agrária a sua terra, você é produtor rural. E aí você é problema nosso. A gente tem que estar lá, te dar estrutura e trabalhar como representante do setor, como segmento. Agora, por que reduziu as invasões? Porque, desculpa, mas parou de irrigar financeiramente o negócio, né? Graças a Deus acabaram com a contribuição sindical, inclusive a nossa acabou também, não é mais obrigatório. Quebrou o sindicato, vocês terem perdido a Não, a gente só cresceu, porque a gente é sindicato empreendedor. Essa é uma crítica que é feita geralmente, tirar a contribuição sindical vai quebrar o sindicato. Primeiro que a nossa diretoria é voluntária, a gente não tem salário, então não precisa. A nossa diretoria sindical é toda voluntária, patronal é tudo voluntário, de qualquer setor, tá? Do agro também é assim. Então os nossos sindicatos estão sendo vistos hoje como uma oportunidade empreendedora. Você tem que modernizar o seu sindicato a ponto de fazer a pessoa entender que sem você não dá para viver. Mas eu tenho que ser útil para a sua vida e não depender de um imposto para eu ficar vivo. Eu crio negócios, eu crio possibilidades, a gente cria programas, projetos e faz isso acontecer, como é o caso da Expo Sul Rural. Pois é, eu ia tocar nesse assunto, porque o nosso tempo está chegando, mas nós temos mais uns 5 minutinhos. Tem? Então tá. Para a gente falar da Expo Sul Rural, que vai acontecer de 4 a 7 de agosto, voltando presencial. Ela não parou, mas ela teve uns momentos virtuais, pandemia, né? Pandemia de pessoas. Agora não, ela volta com força total e lá no Parque de Exposição do Aeroporto de Cachoeiro, que está em obras. Como é que vocês vão acertar isso para fazer essa exposição? Na verdade a gente está contando com o super apoio aí do prefeito Vitor. Eu tenho que confessar para vocês assim que o que está acontecendo lá hoje, no dia dessa entrevista, é espantoso. Os 4 setores mais importantes de Cachoeiro, que fazem os maiores eventos do estado, de nível nacional, que são os nossos eventos. O setor de shows está lá preparando um palco de show que tem show amanhã. Lá. Ao mesmo tempo está sendo construída a Feira de Negócios do Comércio, lá dentro, agora, hoje.
No mesmo espaço está sendo construída a Exposul Rural, lá onde ficam as vacas, lá embaixo, lá na parte da pecuária. E ao mesmo tempo a Stone Fair. A Feira do Mar. E ao mesmo tempo uma obra do mega investimento de 8,5 milhões, mais o aporte que a prefeitura vai colocar, emenda do deputado federal Ivair de Mello, tem que fazer justiça, porque atendeu ao nosso pedido dos setores organizados. E o prefeito Vitor fez um projeto magnífico, projeto feito pelos engenheiros da prefeitura, não foi contratada empresa, e está acontecendo uma obra no pavilhão de 10 mil metros quadrados. Simplesmente nós vamos ter a maior área coberta de eventos do estado do Espírito Santo, e dá uma olhada em Minas e Rio de Janeiro, porque a gente deve ser maior do que os dois. Cachoeiro e Itapemirim cumprindo seu papel de ser locomotiva do sul do estado. Muito bem cumprido, né? E Exposul, fazer isso tudo no meio dessa obra toda é um desafio grande. A gente ficou 2 anos fazendo eventos pequenos, nos reinventamos, fomos para a plataforma do YouTube e aprendemos a fazer o que você está fazendo aqui. Aprendemos a fazer feira virtual. Tivemos que aprender, foi na marra. Coisa boa que a pandemia fez com a gente. Ensinou a gente a se comunicar. Um dos legados da pandemia foi trabalhar mais com as ferramentas virtuais. O home office também funcionou, né, e trabalhar com ferramenta de comunicação. Comunicação é o seu negócio. E agora você vem para a plataforma digital. Parabéns por isso. Nós também fomos. Acontece que com a pandemia a gente fez eventos menores. Reavaliamos a situação e em 2022 a gente volta com o modelo Exposul Rural. Basilinho, quer um furo aqui de... Opa, furo é comigo. Senão não é o lado B da notícia. Não é o lado B. Eu vou dar uma spoiler para vocês, mas nós estamos trabalhando agora, o prefeito Vitor, que é o nosso parceiro na Exposul Rural, a Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural de Cachoeiro fazem a Exposul Rural juntos, o tempo inteiro, desde 2017. E 2023, isso vai acontecer agora, mas nós refizemos a Exposul Rural agora para ter tempo para trabalhar 2023. Nós teremos uma feira internacional do agro. Opa! Em Cachoeiro de Itapemirim. Primeira mão do lado. Primeiríssima mão. Eu posso já adiantar que nós estamos com conversas adiantadas com Portugal. Nós devemos fazer uma visita na feira de Cantanhede, né? E aqui um abraço para o meu amigo Alexandre Mendes, outro português, Alexandre Mendes, né? Mendes não é parente seu, não é negócio de família, não? Não é família, não. Somos da mesma origem, né? Lá de Portugal. Mas, assim, o Alexandre trouxe essa proposição da Associação Brasil-Portugal, e a gente vai visitar a Feira de Cantanhede, e Portugal tem grandes possibilidades de estar aqui. Nós também estamos em conversa com amigos argentinos, chilenos e mexicanos. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: essa cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que todo mundo dizia que não era agrícola, de repente vira o centro, o único centro do estado do Espírito Santo do encontro do agro. Isso foi o sindicato que fez, irmão. É a resposta daquela pergunta. Isso foi um sindicato que fez. Os lobistas rurais não estão fazendo. Porra, cadê o lobista rural? Você sabe o que aconteceu, meu irmão? Que nós fizemos, os ruralistas. Cachoeiro, que tinha acabado com seu evento agropecuário, começou em 2017 com 2 milhões de reais de negócios feitos numa feira que quase infartou todo mundo. Em 2018 a gente fez 7 milhões de reais de negócio. Em 2019, quando foi a última antes da pandemia, 30 milhões de reais de negócio. A expectativa para 2023, 100 milhões de reais de negócio. Nós vamos fazer 100 milhões de reais de negócio do agro em Cachoeiro de Itapemirim. Eu estou falando de números que a gente sabe calcular pela perspectiva de negócio. Então, o que está acontecendo nesse agro, e Cachoeiro ser o centro disso, me enche de orgulho, pelo meu povo cachoeirense, por você estar aqui apoiando isso. Isso me dá um orgulho danado, porque qual é a aposta de Cachoeiro no agro, meu irmão? Quem diria que a gente ia recuperar aquele status de Cachoeiro de 1940, o maior produtor de algodão do Brasil, uma fábrica de tecidos aqui, porque a fazenda São João da Mata produzia algodão, com a família Viváqua trazendo os primeiros exemplares de guzerá da África, num trem. Irmão, a gente teve história, e quem tem história não perde a raiz, e é por isso que a gente está fazendo. A nossa história do agro, ela é muito linda, e a gente tem que recuperar e valorizar essa história. É em nome disso tudo que o Sindicato Rural faz a Exposul Rural. Pois é, nós conversamos nosso tempo agora, Wesley. Não, tranquilo.
Nós conversamos hoje, um papo muito legal, muito animado, muito direto, né? Tete a tete, olho no olho, com o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.